E hoje a lição é sobre o novo homem em Jesus Cristo. É a finalização desse assunto tão especial que nós temos para trazer hoje, no nome de Jesus. Então vamos começar. Primeiro, queridos, nós vamos ver o objetivo geral. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Essa que é a visão geral do tema de hoje. Mostrar que a salvação em Cristo implica a regeneração de um novo homem. O homem ser regenerado, ser transformado, ser renovado pelo poder da ação do Espírito Santo, pelo poder da ação da palavra e pelo poder e da ação da santificação que o Senhor Jesus outorga para os seus filhos, aqueles que creem no seu evangelho, na sua palavra. Também nós temos aqui os objetivos específicos. O primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Com isso, a gente apresenta, com esse objetivo, a gente vai falar que o homem precisa nascer de novo. Segundo, explanar a justificação do novo homem. Então a gente vai explanar aqui a justificação do novo homem. Segundo ponto, ou seja, dos objetivos específicos. O número 3, enfatizar a santificação do novo homem. Então vamos trabalhar nesses 3 pontos, que é exatamente os 3 pontos principais da nossa lição de hoje. Vamos ver aqui na introdução, meus queridos, a introdução de hoje da nossa lição vai falar exatamente 4 coisas. A primeira, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que é para a gente poder refletir. Será que é preciso, é necessário, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você acha? Do ponto de vista humano, não. Não. Do ponto de vista da pessoa natural, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Do ponto de vista da fé natural, a pessoa jamais vai conseguir. Mas quando abrimos a palavra, abrimos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que lá vai gerar a fé sobrenatural na pessoa, lá sim, isso é desejável, ela é requerida de modo que aquele que professa o nome de Deus, ele vai receber essa bênção. Se nós valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão, portanto, Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. O que eu posso dizer é isto, que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula, para que nós possamos receber a poderosa orientação da palavra de Deus. Ponto número 1, que é o ponto principal. O nascimento do novo homem. Você lembra lá que nesse ponto, o nascimento do novo homem, nesse primeiro objetivo é apresentar o nascimento do novo homem? Pois é, nesse ponto aqui que nós vamos ver o nascimento do novo homem. Então Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Portanto, esse novo nascimento, esse novo homem, ele não vem da carne, não vem do sangue, mas ele é nascido de Deus, ele vem da água e vem do Espírito. A água aqui no caso representa a palavra. Quando o cristão, ele se alimenta da palavra, ele se regenera. E quando o Espírito é alimentado, o Espírito Santo produz a adoração no coração do crente, no coração da igreja. Olha só,
Primeiro subponto, nascido não do sangue e nem da carne. Aqui nós vamos ver no prólogo de seu evangelho que o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue, a comunhão plena com o Pai Celeste, como nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Outro detalhe no segundo ponto, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por isso, a igreja, a pessoa que está na palavra, nasceu de novo, nasceu de Deus. Coisa tremenda, coisa linda. Agora vamos ver nascidos da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, de acordo com Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência sugere o novo homem em Jesus Cristo. Esses aqui são os nascidos da água. Agora, em quarto lugar, nós vamos ver o novo homem nascido do Espírito Santo. Vamos lá, nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É lógico que para isso acontecer, ele tem que se arrepender dos seus pecados. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o homem em Cristo torna-se possível. Nós temos aí a genuína conversão, quando significa voltar-se para a direção oposta. Então aqui nós estamos vendo nesses quatro pontos o nascimento do novo homem, o nascido não somente da carne, né? Nem de sangue e nem da carne, nascidos de Deus, nascidos da água e nascidos do Espírito. Ponto de número 2, a justificação do homem. Vamos então, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado, no lamaçal, atolado, completamente fora do plano. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. E o que status é esse? A justificação pela fé. Primeiro, nós vamos ver que a inutilidade da justiça humana, ou seja, o que queremos, o que pensamos, o que achamos que estamos querendo fazer o que é correto, para Deus, na verdade, é a nossa inutilidade da justiça humana. Então, com isso entra o conceito das obras. Nossas obras, ainda que boa e aparentemente meritórias, né, que merecem, vamos dizer aqui, os aplausos das pessoas, não nos salva e nem nos justifica diante de Deus. Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela fé na pessoa de Cristo. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, como está revelado
no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação, é de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. É isso aí que nós precisamos fazer, colocar a nossa fé nos méritos perfeitíssimos do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus, como está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Agora, aqui na justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana, ou seja, o homem tenta fazer para se salvar é completamente inútil. Precisamos, na verdade, desse processo da justificação pela fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus. A partir desse processo é que o novo homem vai estar justificado, e o status jurídico de Deus é de estar logo agora perdoado, justificado pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Agora nós vamos ver em segundo lugar, no segundo ponto, a justificação do homem primeiro, a inutilidade da justiça humana, e número 2, a maravilhosa, vamos ver aqui, acho que eu passei demais, aqui está um pouco rápido, vamos ver aqui, número 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Olha só, ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Ele concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Esse é o comportamento perdoado e os seus pecados inteiramente apagados, cancelados, jogados no mar do esquecimento. É isso que Deus faz na sua maravilhosa doutrina, na justificação pela fé. Ele faz isso na vida do homem, na vida da mulher. Agora, o novo homem é justo? O novo homem é justo? Ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus. É isso. O novo homem é justo a partir do momento que ele acredita, que ele coloca a sua vida, sua crença, no seu tempo, se dedica, aceita o sacrifício de Cristo, ele é justificado, ele é justo aos olhos do Senhor. O exemplo é este que está registrado em Lucas, capítulo 23, 42 e 43. O homem que era ladrão na cruz, ele creu no sacrifício de Cristo, e por isso Jesus disse que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Ou seja, ele receberia o perdão, receberia a graça, receberia a sua justificação. Em terceiro lugar, esse é o último ponto da nossa lição de hoje: a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda de toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Esse processo vai durar toda a nossa vida. Não adianta a gente buscar por um período e depois relaxar na nossa vida espiritual. Esse processo demanda, ele vai vivenciar até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, em primeiro lugar, a santificação como posicionamento, ela é uma posição que nós precisamos entender. De que maneira? No exato instante de sua conversão, o pecador vai ser visto justo,
mas também como santo por Deus e pela igreja. Isso aqui é bíblico, certo? Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, né? Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, mas a posição é de santidade. Porém, existe a questão do processo e esse processo precisa ser buscado. Agora nós vamos ver a santificação como processo, já que ele é santo, mas porém ele precisa entender que ele precisa desse processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Essas referências em Provérbios 4:18 e Efésios capítulo 4, verso 13. A santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Eita coisa tremenda! Oh, glórias! Então, a santificação como processo, ela nos leva nesse padrão, nessa perfeição de santidade, para que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Agora nós vamos ver em terceiro lugar, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Deus, na verdade, ele tem essa vontade. Não adianta nós estarmos na igreja pensando, tá entendendo, que nós estamos agradando as pessoas, agradando a gente mesmo, ou quem sabe fazer a nossa própria vontade, ou quem sabe a vontade dos outros. Não. Por isso que eu posso pregar e dizer com toda a clareza para você hoje aqui: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. É isso que Deus quer na sua vida. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. É impossível o novo homem ser santificado se ele não entrar nesse processo. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. É isso que a Bíblia nos ensina, lá em João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Agora, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Coloque isso na sua cabeça, que a santificação é a vontade de Deus no homem. Nenhum impuro ou profano entrará nas mansões celestiais. E para concluir a nossa aula de hoje, eu quero dizer para você: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Por isso, tenha isso na sua mão, preze por isso, valorize esse presente, a sua nova vida, a sua vida. Cristo, na verdade, em você como presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. A Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, assim como ele é, o veremos. Essa passagem está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os remidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado na sua vida e no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês.